certamente devem acontecer. Então, no que diz respeito ao futuro, ou seja, a revelação, a profecia, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Agora, eu quero deixar aqui, irmãos, uma referência, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Preste muita atenção, eu quero que você preste muita atenção, não deixa nada te distrair. Eu quero te pedir de coração, não deixe que nada te distraia. Abra o seu coração para Jesus, porque Ele quer falar com você aqui nessa noite. Eu estou sentindo Ele aqui. Amém? Então, João capítulo 3, irmãos, versículo 32, diz assim: e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifique, e ninguém aceita o seu testemunho. Irmãos, quando você prestou muita atenção aqui, Jesus, ele foi muito rejeitado, ele foi muito rejeitado mesmo, pelos sacerdotes, e até mesmo, até por alguns gentios ele foi rejeitado. Glória a Deus. Então, aqui vai deixar claro, João capítulo 3, versículo 32. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifique, e ninguém aceita o seu testemunho, ou seja, o testemunho de Jesus. Muitos não aceitaram naquela época, quando ele estava aqui, na primeira vinda de Cristo, muitos não aceitaram o seu testemunho. Amém? Agora a segunda referência, preste atenção na segunda referência ainda de Apocalipse capítulo 1, no versículo 1, que diz assim, que se encontra em João capítulo 8, no versículo 26, que diz assim: muito tenho que dizer e julgar de vós, glória a Deus, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Agora olha a terceira referência, ainda do mesmo capítulo, no mesmo versículo. João capítulo 12, versículo 49, diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Glória a Deus, seu Filho. Os irmãos estão começando a entender? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, entrando no nosso assunto, que é a dedicação às 7 igrejas da Ásia, eu quero deixar aqui, eu quero voltar no versículo 4, o qual nós lemos agora recentemente, no versículo 4, o primeiro versículo do tema, que diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, glória a Deus, e que era e que há de vir, e dados 7 espíritos que estão diante do seu trono. Agora preste atenção, lá no livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 2 e 3, diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Glória a Deus. E no versículo 3 de Isaías capítulo 11 diz assim: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Olha que interessante. Então, irmãos, o que significa esse versículo 3? Eu quero mostrar aos irmãos, porque é um significado muito importante, e que deve ser guardado em nossos corações. Ou seja, aqui no versículo 3 está dizendo assim: alegrar-se-á na obediência do Senhor. Ou seja, Jesus está dizendo para nós aqui que nós devemos ter temor pelo Senhor. Ou seja, nós devemos obedecer a Deus acima de todas as coisas, até acima da nossa família. Nós devemos obedecer ao Senhor. Glória a Deus. Não importando as circunstâncias que forem aparecer na sua vida. É como Daniel, o servo do Senhor. Quando os supervisores, quando
os sacerdotes, aqueles que administravam ali, né, que ficavam ao lado do rei da Babilônia, né? Daniel, né, para quem não sabe, que está aqui nessa noite, foi um homem fiel, foi um homem temente, que tinha temor pelo Senhor, ou seja, foi um homem obediente, né, foi um homem reto, um homem santo. E pessoas ali, irmãos, né, pessoas ali dentro do palácio do rei da Babilônia se levantaram contra Daniel, né? Por quê? Porque ele foi um homem de temor, né? Aqui, o que está escrito aqui em Isaías capítulo 11, versículo 3: e deleitar-se-á no temor do Senhor. E foi o que Daniel fez. Daniel se deleitou no temor do Senhor. Glória a Deus. E, irmãos, aquelas testemunhas, aquelas falsas testemunhas, né? Que se levantou contra Daniel ali para matar, eles começaram a procurar um histórico dele e eles não achavam nada dele, né? E o que aconteceu? Né? Eles chegaram no rei da Babilônia, né? O rei Dário, né? E eles começaram a levantar falsa testemunha contra Daniel, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nessas testemunhas que eles levantaram contra Daniel, já era um decreto dos caldeus, né? Dos babilônicos, né? Era a lei deles, né? Que não podia fazer petição a nenhum deus, né? Ou até homem, né? Que não seja o próprio rei, né? Que é o rei Dário, né? Não podia fazer nenhuma petição. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Glória a Deus. Né? É interessante, né? E o que acontece? Quando os inimigos de Daniel, eles conseguiram, né? Eles conseguiram levar Daniel, né? Para a cova dos leões, né? Então, irmãos, a gente deve ter obediência ao Senhor. Glória a Deus. Né? Eu não estou querendo sair do assunto, né? Eu estou entrando, né, em Daniel, porque ele foi um homem de temor, né? Então, é isso que Jesus pede de nós. É isso que Jesus pede de nós. Ele pede que nós sejamos obedientes a Ele, acima de todas as coisas. Agora presta atenção, irmãos. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz assim. Isaías capítulo 11, versículo 2, ele se trata do batismo e o enchimento com o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Vamos entender aqui. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, né? Está se referindo a Jesus. E o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então todos esses traços, todas essas personalidades, todos esses valores, né, morais, a sabedoria, né, a inteligência, né, o conselho, a fortaleza, o conhecimento, irmãos, tudo isso nós temos que aplicar em nossa vida, né, cristã. Verdade. Porque nós devemos ser parecidos com o Senhor Jesus. As Escrituras dizem que nós somos a semelhança do Senhor. E sabe o que isso significa, irmãos? Que nós, sendo a semelhança do Senhor Jesus, devemos transmitir, espelhar, refletir as personalidades dele, né? Benignidade, longanimidade, compassivo, né? Isso diz respeito, irmãos, aos frutos do Espírito. Então nós devemos ter paz, amor, paciência, né? Então nós temos que firmar a nossa vida na videira verdadeira,